Quais as mudanças na aposentadoria por invalidez com a reforma da Previdência de 2019, que vai valer a partir do dia 12 de novembro de 2019. Olá, eu sou Rafael Luiz, sejam todos bem-vindos para mais uma notícia do canal Inclusão de Qualidade. Juntos somos mais fortes. Você que está chegando ou já é inscrito, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novas notícias do canal. Desde já, agradecemos seu interesse por uma conscientização dos direitos garantidos pela lei federal, também através de lutas e conquistas reconhecidas pelo Tribunal de Justiça, por decisões judiciais. Favor, precisamos de sua ajuda e atitude será muito importante. Deixe seu like no vídeo. Fique à vontade em participar. Deixe seu comentário, que são muito importantes. Também compartilhe nas redes sociais ou com seu amigo, para ajudar a espalhar a informação para que outras pessoas também possam conquistar uma qualidade de vida melhor. Veremos o vídeo com a notícia. Quais as mudanças na aposentadoria por invalidez com a reforma da Previdência de 2019, que vai valer a partir do dia 12 de novembro de 2019. Mas quais serão as mudanças na aposentadoria por invalidez? Posso adiantar que não há nenhuma mudança para melhor. Todas as mudanças vão piorar a vida do segurado que ficar incapacitado. A primeira mudança é no que chamamos de salário de benefício. Para chegar na aposentadoria, você se lembra que a gente pega todas as remunerações de julho de 1994 até a data da aposentadoria, exclui os 20% menores e faz uma média simples. É esse o valor do salário de benefício e também o valor da aposentadoria por invalidez que se recebe, pois com a aprovação da nova Previdência, isso infelizmente tem validade em até 11 de novembro de 2019. A reforma da Previdência muda tudo isso. Pela reforma, média é feita com 100% das remunerações de julho de 1994 até a data da aposentadoria, o que vai já de início reduzir o valor. Veja bem, não há exclusão dos 20% menores remunerações, ou seja, menores salários. Depois de se chegar nesse salário de benefício, ao invés do valor integral. Atenção! O segurado que ficar incapacitado após a reforma com a nova Previdência, que iniciará em 12 de novembro de 2019, então é os novos benefícios, que vai receber 60% do salário de benefício. Se o novo beneficiário tiver contribuído por até 20 anos, ou seja, a partir de 20 anos, é somado 2% para cada ano de contribuição, até chegar a 100% do salário de benefício quando o segurado tiver contribuído por 40 anos, antes de ficar inválido. A exceção a essa regra, ou seja, não entra nessa nova regra, é somente para quem ficar incapacitado por conta de acidente do trabalho ou doença do trabalho. Nesses dois casos, a aposentadoria por invalidez na reforma será integral, ou seja, independente do tempo de contribuição, o segurado receberá 100% daquela média. Prestem muita atenção. O segurado que nem mesmo a aposentadoria por invalidez na reforma em caso das doenças graves serão de 100% do benefício. Essa mudança é muito grave, pois você pode imaginar ficar incapacitado para qualquer tipo de trabalho, por exemplo, em razão de um câncer, ou de um acidente de trânsito, ou ainda de um infarto. E, ainda assim,
precisar sobreviver com uma aposentadoria em média 50% menor do que o valor que você recebe de salário quando estava trabalhando. É isso que vai acontecer a todos. Aos segurados que ficarem incapacitados após a reforma da Previdência entrar em vigor, a partir 12 de novembro de 2019. Veja alguns exemplos que vou explicar para você entender melhor. Primeiro exemplo: trabalhador que se acidentou de carro quando ia passear com a família no domingo e ficou incapacitado. Salário de benefício é R$3.000. É a média de 100% das remunerações de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Trabalhador já está com 50 anos de idade, mas só consegue comprovar os 20 anos de trabalho com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social. Valor da aposentadoria por invalidez, na reforma com a nova regra a partir do dia 12 de novembro de 2019. R$1.800. 60% do salário de benefício. Segundo exemplo: segurado que sofreu acidente de carro durante o expediente de trabalho e ficou incapacitado. Salário de benefício é R$3.000. É a média de 100% das remunerações de julho de 1994 até a data da aposentadoria. O trabalhador já está com 50 anos de idade, mas só consegue comprovar os 20 anos de trabalho com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social. O valor da aposentadoria por invalidez, na reforma com a nova regra a partir do dia 12 de novembro de 2019, é R$3.000. 100% do salário de benefício, pois ficou incapacitando em razão de acidente de trabalho. Terceiro exemplo: trabalhador que ficou incapacitado por conta de uma doença considerada grave, como a espondilite anquilosante, ou câncer e outros tipos de doença grave. Salário de benefício é R$3.000. É a média de 100% das remunerações de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Trabalhador já está com 50 anos de idade, mas só consegue comprovar os 20 anos de trabalho com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social. O valor da aposentadoria por invalidez, na reforma com a nova regra a partir do dia 12 de novembro de 2019, é R$1.800. 60% do salário de benefício. Os exemplos falados dessa forma, pois fica bem mais fácil de entender o tamanho do problema que a gente vai enfrentar a partir do dia 12 de novembro de 2019 em diante. Muito importante que você também entenda que quem está aposentado por invalidez, em regra, pode passar pelo pente fino, pois a aposentadoria por invalidez não é definitiva. Por conta de não ser definitiva, o segurado que está aposentado por invalidez e está empregado com carteira de trabalho assinada não pode deixar dar baixa. E é muito comum as pessoas ficarem preocupadas, porque na carteira de trabalho consta registro em aberto e o segurado está afastado por aposentadoria por invalidez. Mas é assim que deve ser. Muita atenção. É de amargar. A nova regra também muda a pensão por morte. Em caso de morte do segurado que estava aposentado por invalidez. Entendendo como é a pensão por morte antes da nova Previdência Social, ou seja, até o dia 11 de novembro de 2019, a pensão por morte é um benefício pago aos dependentes de segurados da Previdência Social que faleceram ou que tiveram sua morte judicialmente declarada. Em casos de desaparecimento, por exemplo, os dependentes são divididos em classes. Dependentes de primeira classe: cônjuge, companheiro ou companheira.
filho não emancipado menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou que apresente uma deficiência mental ou intelectual, ou alguma outra deficiência grave. Dependentes de segunda classe. Os pais do segurado. E ainda dependentes de terceira classe. Irmão não emancipado, menor de 21 anos de idade ou inválido, ou que apresente uma deficiência mental ou intelectual, ou alguma outra deficiência grave. É interessante entender que se o segurado falece, deixando dependentes de primeira classe, os de segunda, também os de terceira classe nada receberão. Se o segurado deixa dependentes da segunda classe e da terceira, mas não deixa da primeira classe, recebem a pensão por morte. Os dependentes da segunda classe. Por fim, os dependentes da terceira classe só recebem em casos se não existir nem dependentes da primeira e nem da segunda classe. Então, até o dia 11 de novembro de 2019, as regras de pensão por morte são melhores que as regras que entrarão em vigor, considerando que o segurado venha a falecer estando aposentado por invalidez. Por exemplo, o seu dependente vai receber o valor integral, a título de pensão por morte. Agora, se o segurado venha a falecer sem ter se aposentado, é feita aquela média de 80% dos maiores salários de contribuição, partindo de 1994 até a data da morte. Será este o valor da pensão, ou seja, 100% do salário de benefício. Além disso, se há mais de um dependente recebendo a pensão por morte e um deles se torna maior de idade, ou venha a falecer, o valor que era pago a este dependente é transferido ao outro dependente. Veja com muita atenção como fica a pensão por morte da aposentadoria por invalidez a partir do dia 12 de novembro de 2019. A maior e mais significativa mudança é justamente no valor da pensão. Não será mais de 100% para sempre. A pensão passa a ser de 50% do valor que o aposentado recebia em vida, se faleceu estando aposentado, ou 50% do valor que teria direito de receber se fosse se aposentar, quando falece antes de se aposentar. Além do valor da cota mínima de 50%, são adicionados a este valor mais 10% para cada dependente que o segurado deixar ao falecer. Portanto, podemos dizer que para ter direito ao máximo de 100% do valor, é preciso ter 5 dependentes da mesma classe. Com a reforma da Previdência, não há mais o repasse. Ou seja, na medida em que os dependentes deixam de ser dependentes, ou falecem, a pensão por morte vai sendo simplesmente diminuída de forma proporcional. Fonte, canal, inclusão de qualidade. Juntos somos mais fortes. Recomendamos. Fiquem sempre atentos com as novas notícias aqui em nosso canal. Dica de ouro. Você tem algumas dúvidas com as informações aqui com a notícia do vídeo? Caso seu benefício ou solicitação ao pedido foi indeferido, cancelado ou suspenso, solicite orientações, ajuda e ou providências com o advogado na Defensoria Pública da União Federal e o Ministério Público Federal. Neste local os serviços e atendimentos são gratuitos, com qualidade e eficiente. Dica extra. Comunicamos. No momento a Justiça Federal já vem analisando, concedendo ao direito de receber aos pagamentos de benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, através da ação judicial, feita individualmente as solicitações. Ou seja, cada pessoa que deve procurar a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal, para abrir um processo judicial
contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Agradecemos por sua participação em nosso canal e ter assistido este vídeo até o fim. Desejamos sucessos em suas realizações. Vejam mais notícias também na lista de vídeos publicados em nosso canal. Para mais informações de outros assuntos, inclusão de qualidade. Juntos somos mais fortes.